Olá, primeiro programa Identidade de 2017. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Eu já começo desejando um ano maravilhoso e cheio de realizações para você que nos acompanha aqui na TV Câmara Aracaju. Além de estar conosco na telinha, você ainda pode nos assistir onde quer que você esteja através do aplicativo TV Câmara Aracaju. Baixe agora e aproveite! E já que estamos começando um ano novinho em folha, nada melhor do que estrear o Identidade 2017 com um novo vereador. Você é meu convidado para conhecer a partir de agora um pouco sobre a história do vereador Américo de Deus. Ele é aracajuano, casado, tem 3 filhos e dizem que tem um ótimo senso de humor. Será mesmo? A gente vai descobrir isso a partir de agora com o vereador Américo de Deus. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço pela oportunidade de os aracajuanos me conhecer um pouco do seu vereador. Maravilha. Vereador, vamos começar do início mesmo. Qual é a primeira memória que o senhor tem, a primeira lembrança da sua infância? Eu tenho uma lembrança, que eu morava ali no bairro Industrial, ali atrás do Campo do Confiança, e me lembro muito bem que aos 12 anos de idade, minha mãe, eu pequeno, me colocava em cima da mesa para almoçar. Era essa, assim, eu me sentia assim bem acolhido, porque ali minha mãe pegava com todo zelo e carinho, botava ali com cuidado, no centro da mesa, e os demais irmãos ao lado. Ali. Então eu me senti ali como se fosse aquela proteção no meio da celebração. É um momento que eu nunca esqueci. Ai, que legal. Foi da minha infância, os 12 anos de idade, ali atrás do Campo de Confiança, no bairro Industrial, onde eu nasci. E virou torcedor do Confiança também, não? Nós somos Dragão. Dragão, Confiança, acho que tudo que nasceu ali no bairro Industrial é uma questão de honra, né? Torcer pelo time do Confiança, pela toda a sua identidade do proletariado ali no bairro Industrial. Todo seu glamour no Sergipe Industrial ali do bairro Confiança. Então, pra gente ser torcedor de Confiança é um orgulho e uma satisfação. Agora, voltando um pouquinho, fala um pouquinho dessa sua infância, sua família, seus pais, tem irmãos, é filho único, como que é? Olha, a minha infância foi uma infância sofrida, né? O meu pai era pescador de Rede Grande do bairro Industrial. Você sabe muito bem que o pescador de Rede Grande, ele vai lá, passa 3 dias no mar, alto mar e tudo mais. E quando retornava, tinha aquela questão do vício, da bebida e tudo mais. Então foi uma infância bastante sofrida. A minha mãe sempre aprendeu lá, ali com 9 filhos, veio aqui para poder sustentar. Mas que minha mãe tinha uma grande pessoa, nunca perdeu o rumo de colocar os seus filhos através dos estudos. Então a minha mãe sempre ali preocupada, com toda deficiência, mas preocupada com os estudos, para que exatamente seus filhos tivessem uma vida melhor e pudessem dar outra sustentação. E foi assim a nossa infância. Eu estudei no colégio no Castelo Branco, estudei no Grupo Ferraz, e aos 9 anos de idade eu estudei no SAMI. No SAMI, inclusive um diferencial que eu fui atraído pelo SAMI por causa da merenda escolar. A minha família tinha deficiência financeira, recursos mais, aí eu ia por causa da merenda. E meus irmãos iam para o colégio, me levavam e eu ia junto. E ali eu ficava na última carteira da sala, aí o meu irmão pedia ao professor, deixa ele aqui. E aí eu ficava respondendo algumas perguntas, a professora disse, quem é esse menino? Aí eu disse, esse menino não tem jeito. Aí pegou, me matriculou no colégio, no SAMI, fiquei estudando. Num certo período morei lá no Asilo dos Idosos, fui adotado pelo coronel Max, que é o dono de Ribeiro Chaves, passei uns 4 anos na casa dele, lá morando com ele, e depois eu fui, ele perguntou, você quer continuar aqui comigo? Ou quer ir trabalhar no Banésio como office boy? Como minha família dependia de mim, eu disse, não, vou para o Banésio, e comecei com 14 anos no Banésio como office boy. Office boy, eu passei a ser, aos 18 anos, fiz o concurso externo, passei para ser caixa executivo, depois fui coordenador de caixa, tesoureiro, fui instrutor de caixas, depois fui supervisor de turno, chefe de setor, e agora eu sou diretor-presidente do Clube do Banésio há 14 anos, 4 gestão consecutiva como presidente. Olha que legal. 14 anos, 4 gestão consecutiva. E agora nossa gestão finda em agosto de 2017. E acho que é bacana isso, porque começou bem de baixo, né? Isso. E aí foi construindo, galgando ali o seu caminho.
Ao olhar para trás, o que você pensa de tudo isso, dessa trajetória? Eu penso que é uma trajetória vitoriosa, né? Você nasceu no bairro pobre, no bairro industrial, nós se mudamos para o bairro Porto Dantas. Lá uma casa bem simples, tudo mais, minha mãe com todo o esforço, nós moramos lá. E um bairro com toda deficiência, marginalidade, as pessoas não tinham muita esperança, né? Porque exatamente quem não tinha onde morar, morava em um bairro bem afastado naquele momento. Até para se ter uma ideia, não tinha nem energia, na época que nós se mudamos para lá. Então, vindo do bairro pobre, ali onde eu observei vários colegas da minha infância, já se foram por conta da marginalidade e outras ações. E a gente alcançar agora, não é muita coisa, mas alcançar uma função no banco, há 40 anos de Ibanez, uma função de diretor-presidente, e agora, coroando aqui no final da minha carreira, ir aqui como funcionário do banco, com 40 anos de Ibanez, receber do povo aracajuano a incumbência de representá-lo, a gente fica assim, né? É uma alegria que não tem tamanho, é uma alegria que só Deus é que pode dar, assim, toda a visão do nosso merecimento. Acho que tem um grande período que, além de sustentar meus irmãos mais velhos, eu sustentava meus dois sobrinhos, ela também eu sustentava. E hoje eu tenho um sobrinho que ele é médico, se formou em Cuba, está lá em Fortaleza, com residência e tudo mais. Tem outra sobrinha que é odontóloga. Então, para a gente ver que assim, o trabalho, a dedicação e o comprometimento com a família, e agora a coroação desse trabalho. Como eu disse ao pessoal, assim, eu não tive infância, não tive adolescência para brincar, mas agora Deus me coroou no final da minha gestão. Então, assim, eu me sinto gratificado. Uma pessoa que foi iluminada por Deus. Maravilha. Foi como minha mãe disse, quando Jesus Cristo nasceu uma estrela guia. E ela disse, e quando você nasceu, meu filho, uma estrela apareceu. Então é o seguinte, eu sempre achei e nunca tive dúvida que eu tinha que tinha essa mão por trás. Porque a vida é um espelho. E o seu coração é só você que sabe. O seu interior, ninguém esconde isso. Não adianta você ir para a igreja todo dia se você, dentro do seu coração, você não tem a pureza. Então a gente tem que todos fazer uma introdução interior, porque você pode esconder, mas Deus conhece cada um. A quem dá e a quem tira. É verdade. Então o nome Américo de Deus é bem importante nisso aí, né? Cabe bem, venha calhar. José Américo Santos de Deus. Aí como alguns no processo político, na prospecção dos votos, acharam assim, o cidadão colocou o nome estratégico para ganhar o voto. Eu sou mais conhecido como Américo do Banese, pelo meu tempo de serviço, trabalho e tudo mais, mas não podia botar porque a empresa não pode colocar. Exato. Então eu botei Américo de Deus, porque a minha mãe lá no Porto Dantas é Valdete de Deus. Aí tudo mais, eu disse, não, vou colocar o nome Américo de Deus, porque é meu nome mesmo. É seu sobrenome, né? Exatamente, então não estou aqui colocando no santo nome de Deus para exatamente adquirir votos daquelas pessoas que acham que o nome é atraente. Eu não nasci com o nome estratégico, né? Portanto, mais uma coroação. Maravilha. Agora, o senhor falou um pouquinho da sua trajetória, principalmente na parte profissional. Ainda falando de família, conta então um pouquinho também da sua trajetória familiar, a construção de sua família, esposa, filhos. Fala rapidamente. Eu acho que diante desse meu compromisso em já sustentar uma família, acho que aos 14 anos, mais cedo ainda, fez com que eu também procurasse ter uma família mais cedo. Acho que eu me casei aos 18 anos de idade. Tenho 3 filhos, 2 mulheres e um homem. Agora já tenho 3 netos, 3 filhos, cada um já me deu um neto. E assim, foi um processo de construção, amadurecimento e já aquela questão, né, de você nortear também os seus filhos dentro desse processo. E os meus filhos, para mim, é uma bênção, né? É uma riqueza adicional. Você tem os filhos. Os filhos é uma continuidade da sua geração, é a continuidade da sua árvore. Você vai ali, juntamente com os netos, direcionando-os, né, impulsionando-os, colocando no caminho certo, exatamente para que a sua geração continue. E eu me sinto, não só para os meus filhos, meus netos, como um espelho. Há 10 anos atrás, o meu sobrinho que é médico, ele esteve na minha casa e eu disse assim, olha, Manuel, o nome dele é Manuel, nós precisamos assumir as funções estratégicas desse país. Nós precisamos assumir um cargo de vereador, de deputado, mas a gente precisa assumir para poder a gente levar o nosso nome a um patamar maior. Aí ele pensou assim, disse, meu tio está doido. Esse cidadão doido. E agora, quando ele retornou lá de Fortaleza, que ele é médico lá de Fortaleza,
Ele disse, o senhor me disse, eu tinha até esquecido, me disse há 10 anos que nós precisaríamos assumir essas funções. E o senhor pegou, disse que ia ser candidato, e eu disse a ele, eu vou ser candidato, vou vencer, e depois vou abrir caminho para vocês, para a família, para que vocês sigam. E outra questão importante, o nosso processo de inserção na política não é para exatamente questão financeira. Porque é o seguinte, como eu nasci num bairro deficiente e tive toda deficiência financeira, eu tive uma educação financeira de guardar um pouco do que eu tenho. Então é o seguinte, eu vou me aposentar, mas eu tenho um recurso suficiente, preparado, para me aposentar e não ficar como alguns, vendendo bala na rua, tendo que fazer outro tipo de trabalho para poder se sustentar. Então eu, como eu disse lá, um cara do interior, eu criei o meu Petém. Então eu tenho, Pezinho de meia, né? Exatamente, então tenho onde verificar. E a minha inserção aqui no processo da política é para dar exemplo. É para mostrar exatamente. Eu não quero que esses 40 anos que eu tenho no Banese e toda a minha trajetória seja colocada na lama por causa de uma função, um cargo de vereador, com todo o respeito. Com certeza. Eu estou entrando para que minha família, meus filhos, os meus netos e as próximas gerações, coloca ali, aquele meu tio, aquele meu pai, aquele meu avô, tudo mais, foi lá e fez diferente. Bacana. É esse o nosso objetivo. A gente fala muito de família, né? Família é muito importante para você? A família é a base de tudo, né? A família como educação é a base de tudo. Uma família sólida, por trás todo mundo num processo de união, é que lhe dá sustentação para você buscar cada vez mais. Quando você não tem esse alicerce, você fica ali, você fica desnorteado, você não tem um norte a seguir. Então a família lhe dá todo esse respaldo e essa estrutura para você buscar cada vez mais algo que vá representá-lo. É a família. Maravilha. Família é importante para o senhor e o senhor também é muito importante para a sua família. A gente conferiu um depoimento de alguns deles. Vamos conferir agora juntos. E eu sou suspeita em falar de Américo, porque para mim ele tem tantas qualidades que ninguém sabe quantas. É uma pessoa que está sempre presente, é um bom esposo, é um bom amigo e um bom companheiro. Nos momentos difíceis que passei, ele sempre esteve comigo, sempre ali do meu lado, me orientando, sempre me ajudando. Então, eu não tenho palavras para falar desse homem que representa tudo na minha vida. Você mora aqui no meu coração, meu marido. Te amo. Meras palavras não bastam para expressar o amor que sentimos por ti e o quanto isso é importante em nossas vidas. Agradeço a Deus todos os dias pelo Pai presente, pelo Pai que a gente sempre pode contar em todos os momentos de nossas vidas. Obrigada por existir, por ser o melhor Pai do mundo. E nós te amamos. Declaração aí da família. Coração, né? Coração fica a mil, né? Muito feliz. Acho que a vida é um espelho. O que eu posso fazer pela família, eu faço. A gente cria todo o trabalho, tudo que você faz é exatamente para que a família se sinta bem. E não tenha aquele processo, da mesma dificuldade que nós tivemos. Quando você tem uma visão da importância da sua família, você procura eliminar. E cada vez mais que eles cresçam, que consigam galgar os seus caminhos, né, que os seus filhos e tudo mais, que seja uma geração vitoriosa. Maravilha. A família assim. Muito bom. Bom, a gente volta daqui a pouquinho com mais uma parte da entrevista aqui com o vereador escolhido por você, Américo de Deus. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Identidade, hoje entrevistando o vereador Américo de Deus. E no primeiro bloco a gente estava falando um pouco sobre família, terminamos o bloco falando sobre sua esposa, seus filhos. Agora, além desses filhos que a gente viu na filmagem, o senhor tem uma filha meio que agregada, que é sua sobrinha, na verdade, ele considera como um pai? É isso mesmo? É isso. Eu tenho o seguinte, como eu frisei na primeira parte da nossa entrevista, é que é o seguinte, além de criar os meus irmãos, eu criei os meus sobrinhos. Com 14 anos de idade, os meus irmãos mais velhos já me respeitavam. Um já me chamava até de capitão. Porque exatamente as brigas deles eu comprava, não deixava ninguém, tudo mais, e sempre tiveram o apoio. E os sobrinhos também. A minha sobrinha, meu irmão, ele por questão da bebida, ele contraiu um câncer terminal. E antes dele falecer, a gente dava todo o apoio
E antes dele falecer, ele me pediu, disse, cuide da minha família, cuide da minha filha. Não deixa ela ficar aqui não, porque aqui ela não vai ter aí um bom caminho, não vai ter uma segurança. E aí eu disse a ele que iria cuidar da filha dele com todo zelo, com toda atenção. E foi morar comigo, já tem uns 5 anos já que reside conosco. É um personagem, na época que eu peguei a menina, ela não estudava direito, é uma questão um pouco abandonada. Minha mãe já tem 83 anos, e não tem condições de estar ali acompanhando todo esse processo dos estudos. Então ela foi para casa, a gente foi lá ensinando, a Adriana, minha esposa, sempre cobrando, mostrando para ela o caminho da questão. Hoje é uma pessoa que estuda sozinha, pega o seu notebook, vai lá para o quarto, estuda, faz os seus trabalhos, é líder da sala de aula. Então é uma pessoa hoje que tem a sua própria identidade e tem todo um caminho aberto para ela. Eu disse assim como amigo mesmo, quando eu tenho quando eu disse que tenho alguns petens que guardei, cada um deles, meus filhos vão ter, cada um o seu imóvel e principalmente ela. Inclusive ela faço questão de começar por ela. Por quê? Porque ela não é filha, ela é filha do coração, mas é filha do meu irmão. E como não está participando do rateio dos meus bens, seria uma pessoa que estaria desamparada se por acaso eu viesse alguma coisa acontecer comigo. Então a minha preocupação maior é com ela agora e deixar ela já alicerçada com uma certa estrutura para exatamente fazer outra parte do cumprimento do meu acordo com meu irmão antes de falecer e dar a ela aqui essa estrutura e nos estudos e o acompanhamento na sua inserção, quando tiver a sua própria família. Eu ainda pretendo acompanhá-la para exatamente nunca abandonar e cumprir o meu compromisso com ele até a nossa participação aqui na Terra, né? Muito bom, uma atitude muito nobre. Qual é o nome dela? Larissa. Larissa Pereira Santos. Agora, fiquei curiosa para saber o que a Larissa pensa de tudo isso. Vamos conferir? É muito gratificante falar do meu tio, pois ele é uma pessoa especial para mim. Uma pessoa que eu sei que eu sempre posso contar com ele, tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins, ele sempre vai estar ali para me ajudar. Quando eu perdi meu pai, o meu tio sempre me deu apoio, sempre esteve comigo, sempre me orientando, sempre me ajudando. Eu só tenho a agradecer por tudo que o Senhor fez na minha vida. Te amo muito, um beijo. Tá almoçando, né? Tá almoçando. Qual a idade dela hoje? Ela tem 18 anos. E é bom receber essas mensagens de carinho, de afeto, né? Renova, é uma renovação e um reconhecimento. Reconhecimento de que você não está ali dizendo palavras sem ações. Que às vezes o que acontece nesse país são assim, as pessoas falam, mas não praticam. São só palavras. Da boca para fora. Isso, a gente tem que falar e praticar. Fazer, aqui não fazer como algumas questões de oposição, muito berro e pouca lã. A gente tem que tornar em conteúdo, em ação. Né? E eu fico feliz, e a família reconhecer esse trabalho. Você não fez com a minha mãe. Minha mãe está em Fortaleza agora, lá que vai retornar agora dia 31. Mas é uma pessoa que acompanha a minha vida assim, diretamente. A minha mãe, para mim, é tudo. Minha mãe já acordava às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, já estava na casa das pessoas pedindo voto para mim. E quando alguém dizia assim, tinha dúvida, ela disse assim, você está com dúvida, vou votar no meu filho? Quer dizer, a minha mãe foi a minha cabra eleitoral mais forte, foi a minha mãe. Que chegou e ela determinou, disse assim, você vai sentar naquela cadeira lá, aquela cadeira lá é sua. Por uma questão de honra minha agora, você sentar naquela cadeira. Então é o seguinte, como a minha mãe determinou e alguém perguntava, você acha que você vai vencer as eleições? Eu disse, vou vencer, minha mãe já determinou. E aí nós... Super parceira. Super parceira, assim, né? Pois é. A minha mãe eu acho que, para mim, é um porto seguro, né? Porque você tem uma pessoa com 83 anos, com um sofrimento tamanho, da deficiência da nossa financeira, e um sofrimento da coisa. E chegar até essa idade, com 83 anos, com a saúde que ela tem, com a disponibilidade, né, para poder viver, então a gente tem que ter ali um patrimônio, né, um patrimônio superior. Sem dúvida. Américo, agora me tira uma dúvida. Eu vejo você falando muito aí de trabalho para poder ajudar sua família, manter ali todo mundo, proporcionar um bem-estar para todos. Também o trabalho ali, você junto com sua mãe, seus familiares ajudando também em prol da sua campanha, né, da sua eleição.
Agora eu tô me perguntando assim, e seu momento de lazer? Não tem? Como é que funciona isso? O que você gosta de fazer nas suas horas livres para se divertir? Olha, é o seguinte, eu me sinto feliz já com a felicidade dos outros. Para você ter uma ideia, no Banese, hoje, eu tenho 6 anos sem tirar férias. 6 anos. Quando eu assumi o clube em 2011, para participar das eleições, eu vim do sindicato bancário, que eu era secretário de administração e informática com Souza, lá do sindicato. Sim. Aí Souza me incentivou a participar da eleição do clube. Eu não queria, aí foi aquele pessoal, vamos, e eu fui. Vencemos as eleições. Eu já tinha 1 ano e pouco já no sindicato sem tirar férias, que Souza não gostava que eu tirasse férias. Ele, não, fica mais um pouquinho, não sei o quê. Aí eu passei pro clube, vou ser presidente. Aí 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, sem tirar férias, de segunda a segunda. Mas é o seguinte, eu faço um trabalho que gosto. Eu gosto do que eu faço. Porque é o seguinte, eu faço com satisfação. Exatamente para contemplar as pessoas que votaram em mim lá. E eu tenho meu hobby. Meu hobby é o seguinte, eu chego em casa, eu antigamente jogava bola. Mas o joelho agora, a cartilagem já foi. Então eu sento em casa e gosto de filme. Aí deito um pouquinho lá no chão, gosto de dormir no chão. Boto um travesseiro ali e assisto um filme. Gosto de bons filmes, é um jogo de futebol. Assim, mas eu sou flamenguista, mas assim, quando tá, às vezes no próprio metade do jogo eu já estou dormindo. Né? Mas quando tem um bom filme, eu assisto até o final. Para você ter uma ideia, hoje eu assisto mais um bom filme do que o próprio jogo. E olha que eu sou flamenguista, mas eu perdi assim um encanto muito grande. Questão de futebol. O cara tá essa malandragem, muita coisa errada por aí. Eu disse, não, eu vou aproveitar o meu tempo fazendo o que eu gosto. E quando eu chego em casa, eu procuro dormir. E gosto de dormir. Eu deito, assisto um filme e vou dormir logo cedo. 8, 9 horas já estou dormindo. Também me acordo cedo. 5 horas da manhã já estou acordado. Já estou verificando algumas coisas. Às vezes eu vou para a feira do clube. Quem faz a feira sou eu, do clube. Eu faço um mercadinho, vou lá na feira, observo tudo. Norteio todas as ações, que eu sou o presidente, mas eu sou administrador. Eu sou motorista também, porque é um clube que tem pouca deficiência assim. Você não pode ter muita gente, para também não deixar superfaturado inchar da folha. Sim, então eu faço esse tipo de trabalho, mas assim, como para me divertir exatamente é isso. Eu gosto de assistir um bom filme e gosto também de dormir um pouco para exatamente aliviar todo o estresse. Maravilha, então tá bom. Bom, a gente vai em um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com um pouco mais da história do vereador Américo. Vamos falar um pouco da parte política dele, por que ele resolveu entrar na política. Tem muita história boa por aí, fica aqui que a gente volta já. De volta com o programa Identidade, hoje a gente falou um pouquinho da vida pessoal e familiar do vereador Américo de Deus. E agora vamos falar um pouquinho sobre política. Como é que o senhor resolveu ingressar aqui nesse universo do parlamento? Para mim assim, foi uma coisa que eu não tinha nenhum projeto político partidário para me inserir, né, na política. Eu venho sempre observando os nossos representantes com todo aquele processo de politicagem, o sucateamento do país, né, a corrupção, tudo mais. E sempre quando eu tinha a oportunidade de utilizar o microfone, eu sempre colocava minha observação que eu achava do país. Eu acho que isso aqui está errado, isso aqui é assim, porque é importante não só você, como clube social, passar a parte social, mas também se preocupar com o seu colega, com a comunidade, com o país, com o nosso estado. E alguns dos nossos posicionamentos, algumas pessoas despertou o interesse de algumas pessoas. E algumas pessoas foram lá para o clube me observar. E aí o diretor social chegou para mim e disse, Américo, está vindo muitos políticos por aqui, e fica ali observando. Aí eu disse, não, é porque eles estão vindo para ver o clube e tudo mais, mas não, está estranho. E aí eu disse, não, deixa eu ver. Quando foi uns 3 meses depois, aí apareceram um pessoal, me chamaram para participar de uma reunião. Uma reunião, de imediato eu pensei que essa reunião é para pedir meu apoio para exatamente para o processo político. Eu disse, não, eu vou para a reunião. Aí indo para essa reunião, tinha vários candidatos, pré-candidatos, lá, eu disse logo, não, eu estou aqui para apoiar. Ele disse, não, aguarde um pouquinho. Aqui. Aí quando foram acontecendo os depoimentos, e eu estou dizendo, se ele for, eu saio, se ele for, eu saio, eu fiquei no meio. Eu saí todo mundo, eu fiquei lá no meio. Eu disse, não, se você der, aí observamos você, observamos sua forma, seu comportamento, como é que você pensa de política, observamos que você tem muito a contribuir para o nosso estado, você não está vindo aqui à toa, e a gente tem aqui uma proposta para você ser o nosso representante ao cargo de vereador, com todo esse apoio dessas pessoas aqui presentes, tem lá da imprensa, falar de escrita televisada, cantores,
forrozeiros, políticos, né? E me fizeram o convite, eu pedi uns 15 dias para poder dar a resposta, até porque eu não estava preparado para aquilo ali. Aí eu consultei a família, claro, né? Alguns amigos mais chegados, se votava em mim mesmo, para poder saber lá. Sim. E alguns amigos, a família deu todo o apoio, e alguns amigos disseram assim, tem uma coisa, você já entrou tarde. Pelo que nós conhecemos de você, pelo seu potencial, você já deveria ter ido há muito tempo. Então, com esse apoio dos amigos, porque aí eu aceitei. Agora, quando eu aceitei, eu disse, agora eu vou entrar, e vou entrar para vencer. Eu não vou entrar para perder a eleição. Porque exatamente, eu disse, eu vou até o último dia, mas não vou ter um descanso. Porque é o seguinte, e eu disse para mim mesmo, eu poderia me esquivar do processo. Mas Gandhi disse o seguinte, se você acha que as coisas estão erradas e não faz nada, você também é culpado. Culpado por omissão. É conivente, e aquele né? que aceita o mal sem reclamar também é culpado. E eu estou me aposentando agora, poderia dizer assim, isso não é comigo, quem quiser que se vire. Eu já estou com garantido minha aposentadoria. Aí eu disse assim, não, mas é comigo. Por quê? O que eu quero para os meus filhos? Eu quero um país sucateado, eu quero um Estado sucateado, eu quero evitar a corrupção, eu quero um país que dê emprego aos meus filhos, os meus netos. O que será dos meus netos se a gente não se inserir na política? Então não vão ter oportunidade. Então a gente tem que começar. Não é porque eu vou resolver. E tem um trecho no hino brasileiro, 2 trechos que eu gosto de citar, que é deitado eternamente em berço esplêndido. Eu prefiro o outro, que verás que um filho teu não foge à luta. E essa é uma luta pela moralidade, pela ética, pela decência. Não podemos mais nos furtar. O que aconteceu com esse país? Esse país, as pessoas de bem ficaram na retaguarda e oportunizaram para que algumas pessoas de má índole assumissem as funções estratégicas desse país. Muitas pessoas boas poderiam ser um ministro, poderia ser um presidente, senadores, mas não colocaram o nome, disseram assim, não vou botar meu nome ali, só tem ladrão, corrupto e tudo mais, então eu vou ficar aqui na retaguarda. E quando você fica na retaguarda dizendo que não é com você, você deixa que os outros façam isso para você. As pessoas têm que perder o medo e se inserir. Ah, só tem ladrão lá, vamos entrar, vamos ver o que é que tem lá dentro. Porque exatamente quem tem que sair é o mal, quem tem que sair são eles. Então a gente tem que assumir essa função. Se você tiver boa índole, você tem boa vontade de fazer os projetos para a comunidade, para as pessoas, você tem que se inserir, colocar o seu nome à disposição. Sem dúvida. Então a gente percebe que você veio querendo fazer a diferença, Exato, né? De forma bem sucinta, rapidinha pra gente, destaca o que você quer trazer, por exemplo, o que você planeja trazer de projetos para a população. Olha, a princípio, logo de imediato, nós temos vários projetos. Eu tenho mais ou menos 25 projetos e algumas proposituras. Mas de imediato, fazer o correto, o normal, que é. A questão maior agora aqui, não é nem colocar nem projetos em ação. A questão é que o executivo cumpra agora, pagar primeiro os funcionários, pagar em dias os funcionários, uma questão de honra, pagar os fornecedores, pagar os prestadores de serviços, estruturar os hospitais, estruturar a educação. A princípio é isso. Isso é coisa da administração, o básico agora colocar. Né? Depois que ajudar o executivo a fazer isso, porque é o seguinte, você não vai conseguir colocar projetos se não tem dinheiro nem para pagar os funcionários, nem para honrar os compromissos, nem para os hospitais sucateados, sem estrutura mínima. Então, a primeira coisa é ajudar o executivo nessas ações. Tá? Depois apresentar o nosso projeto. Eu tenho um projeto para uma agricultura, uma escola de agricultura municipal, para levar as pessoas da comunidade aprendam a plantar seu próprio alimento, a colher. Nós estamos vivendo hoje um processo retrô, que não vai ter comida para todo mundo, a gente tem que começar a plantar. As pessoas pegam hoje a sua residência e colocam todo ele cimentado, e tem que deixar uma parte lá para você cumprir o seu couve, o seu coentro, tá? O seu pé de tomate, o seu mamoeiro, um pé de acerola para vaziar o seu suco. As pessoas têm que voltar a criar o gosto pela terra. Eu tenho outros projetos de trazer a formação profissional para a comunidade, sem ela sair do bairro. Por exemplo, um curso de pedreiro, marceneiro, carpinteiro, soldador. E ali o cidadão, depois que aprende, ele vai ali construir um muro, já ganha um dinheiro ali, já vai fazer em troca de outra mercadoria. Então são projetos e outros projetos da parte de cultural. Eu estou trabalhando com algumas pessoas da parte cultural para também trazer cultura para a comunidade. Não só você fazer, né? O trabalho, diversão e arte, fazer esse projeto. Então são vários projetos, várias ações. Agora, a princípio agora, é fazer com que o executivo cumpra o que ele prometeu
fiscalizar as ações, fiscalizar os projetos, as ações, as obras, fazer com que exatamente o dinheiro que é colhido dos impostos, ele chegue lá os destinos corretos. Onde tem que ser, onde tem que chegar. A gente vai ficar observando agora para ver. Vereador, queria mostrar um videozinho de uma pessoa que esteve com o senhor na campanha, um eleitor seu. Senhor, a gente vê muito a sua fala de fazer uma política para o povo e pelo povo, né? Isso. E aí a gente tem uma dessas pessoas, faz parte da população, que votou no senhor, deu o voto de confiança. Vamos conferir as palavrinhas dele ali rapidinho. Olá pessoal, eu sou Chiquinho do Alemar, cordelista, líder comunitário, organizo aqui o Forró da Comunidade aqui no Recanto da Paz e participei da campanha vitoriosa do Américo e desde o lançamento da sua candidatura até o último dia onde fomos vitoriosos, né? Queria dizer que foi uma honra para mim trabalhar, é uma experiência também muito agradável porque Américo, com essa cara de sisudo dele, ele tem um senso de humor muito aguçado e uma figura com um coração imenso, enorme e acima de tudo um cara dado, um cara que se preocupa com o bem-estar dos amigos, da família, e eu tenho certeza que a Américo vai fazer um mandato diferenciado, porque é um cara que vem de baixo, é um cara que honra as suas raízes. Foi por isso que a gente confiou, trabalhou e militou em favor da sua campanha. Muito obrigado. Américo de Deus é o vereador do povo. Chiquinho do Alemar. Maravilha, muito bom, né? Cordialista. Chiquinho se inseriu no nosso projeto exatamente com esse olhar, o olhar da comunidade. E essa questão importante, eu deixei bem claro para quem me ajudou. Igual a gente, o seguinte, vocês não se esqueçam uma coisa, eu não vou mudar o meu modo de pensar não. Se alguém aqui estiver pensando que vai navegar em céu de brigadeiro e que eu vou retroagir tudo que eu estou falando, se enganou. Não é esse local que vocês estão, não. Porque exatamente essa questão. Eu disse assim, não é uma questão financeira agora, é uma questão de honra. É uma questão de honra. A gente ir lá para dar exemplo. Então, quem quiser me seguir, sigam. Quem não quiser, fique aí. Agora, o nosso objetivo vai ser colocado lá. Agora, se o terreno é inóspito, a gente vai ver lá depois. Agora, o nosso objetivo vai ser esse. Vai fazer sua parte, fazer minha parte. Uma frase para a gente encerrar, deixa uma mensagem bem curtinha, ano começando, né? Uma mensagem para a população de início de 2017 agora. Bom, desejar que esse ano de 2017 traga aqui novas esperanças para o povo do mundo inteiro, para os brasileiros, especialmente para os sergipanos, para os aracajuanos. Que nós possamos aqui, como vereador, representá-lo com dignidade. Que nunca percamos de vista que o vereador, que o político, de uma forma geral, é um trabalhador do povo, é um funcionário do povo. Que alguns, às vezes, viajam nas asas da imaginação achando que são maior. Que não percamos a humildade. Porque aquele que nasceu rei, ele pregou apenas a humildade. É isso que eu desejo no ano de 2017 para todos. Maravilha, muito obrigada, vereador, pela presença aqui hoje e muito boa sorte nesse mandato. Eu que agradeço. Obrigada. Bom, com essa mensagem a gente encerra o programa de hoje, agradecendo mais uma vez a sua companhia aqui com a gente. Lembrando que você pode participar da TV Câmara deixando o seu recado ou sugestão através da nossa página no Facebook TV Câmara Aracaju. Continue com a nossa programação e próxima segunda eu volto aqui de novo para a gente conhecer um pouco mais da história de um vereador que já é bem conhecido e realiza um trabalho social muito bacana. Para saber quem é, só assistindo, viu? Até próxima segunda às 9 horas da noite, eu espero você. Tchau, tchau.